Estou aqui com um retalho de tecido, aqui é um brim, tipo uma sarja, e vou mostrar para vocês aqui como que eu regulo a minha máquina, que é uma Janome 3022, para eu fazer um acabamento que se aproxime do overlock, que a gente não tenha um desfiamento dessa peça e garanta, assim, a durabilidade da roupa que a gente costurar. O ponto da máquina doméstica que vai nos fazer ter o resultado próximo do overlock é o zigue-zague. É muito simples, por isso que quando eu falo para vocês investirem em uma máquina que não necessariamente precisa ter muitos pontos, vocês precisam ter um ponto zigue-zague bem regulado, porque para roupa a gente não precisa de muito mais do que isso. Casinhas de botões bem feitas, ponto zigue-zague regulado, a gente precisa também ter um sisteminha aqui onde a gente consiga pregar botão, que é muito legal também, e o ponto reto, que é o que a gente mais vai utilizar. Então, aqui é o seguinte, o meu ponto zigue-zague é o C. Eu venho aqui, eu identifico ele como C. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui na minha máquina é girar esse meu botão aqui pro C. Agora, eu costumo deixar entre aqui, ó, o 2, do 2 pra cá, ou seja, o comprimento de ponto do 2 até o 0. E aqui eu uso mais pro ponto reto, porque daí ele fica bem juntinho o zigue-zague e fica um acabamento legal. Aqui, você vai definir o tamanho desse zigue-zague. Então, aqui eu fiz um ponto reto, simulando sempre que a gente une dois tecidos, que é o que a gente mais faz na costura, né? A gente une duas partes da nossa modelagem assim. Passa aqui uma costurinha com a largura do calcador e a gente tem esse resultado no final. E a gente passa o overlock, geralmente, aqui. Então, é aqui que a gente vai passar também o zigue-zague da máquina. Já coloquei aqui no C, coloquei no 2 e deixei o comprimento de ponto, por enquanto, no 5. E daí a gente vem aqui e começa a fazer o zigue-zague bem na extremidade dessa pontinha, ó. Tá vendo lá onde a agulha pega? Ela pega até fora. Eu gosto de fazer desse jeito. Ela pega até um pouquinho fora e depois a outra parte dela, né? A entrada dela vai e avança um pouquinho. E daí você vai vendo aqui esse ponto. Ele ainda não está um ponto bonito, mas já serve, ó. Você vê que de um lado ele tá de um jeito, o zigue-zague bem definidinho, e do outro ele tá puxando um pouco estranho. Então, a gente consegue deixar isso mais bonito, e inclusive eu acho que eu consigo até deixar ele mais estreitinho aqui, que vai ficar até mais bonito, ó. Então, eu tirei do 2 e trouxe um pouquinho em direção ao 1. E aqui, ó, eu também posso diminuir, tá? Se eu achar que ele tá largo demais aqui, eu consigo diminuir aqui nessa parte da largura, mas eu vou deixar assim por enquanto. E aqui, ó, eu vou diminuir a tensão desse ponto. Por enquanto, a gente ainda não tinha mexido aqui, tá? Então, eu vou deixar aqui no 4. E agora, eu vou fazer mais um trechinho pra gente ver. Agora, ele vai estar mais estreitinho. Um zigue-zague vai estar mais próximo do outro. Ó, tá ali o resultado. Comparado a esse daqui ficou mais próximo e tá puxando menos esse zigue-zague. Ó, olha do outro lado como tá bonito. Então, ó, eu já usaria na minha peça sim, mas a gente consegue ir regulando até que esse zigue-zague fique bonito dos dois lados. Então, eu vou diminuir mais um pouquinho aqui minha tensão. E a gente vai fazendo esse teste. E olhem como já vai ficando, vai se aproximando desse desenho que eu tenho aqui atrás, aqui na frente. Então, aqui eu já dou uma dica pra vocês. Sempre que vocês sentirem que os pontos não estão ficando bonitos, tanto o zigue-zague como os decorativos, esses pontos mais decorativos, a gente provavelmente vai precisar diminuir a tensão dele. O que não acontece no ponto reto, que normalmente a gente precisa de uma tensão um pouquinho maior para que esse ponto realmente fixe duas partes do tecido que a gente está unindo. Mas no caso de pontos decorativos ou zigue-zague, a gente pode diminuir a tensão aqui e aqui também, ó, deixar esse comprimento bem próximo aqui dos números menores, porque daí a gente consegue ter uma aproximação desse zigue-zague. E olha como fica bonito. Esse é o resultado que eu sempre passo para as minhas alunas quando eu digo, passem o zigue-zague na parte interna. Isso aqui é algo que a gente não pode abrir mão, principalmente se você só tem a máquina doméstica. A gente tem que fazer esse trabalho, que é o que vai garantir a durabilidade da nossa peça.
E daí, olhem que legal aqui, eu fiz até uma transição aqui pra vocês verem. Aqui, ó, eu deixei a tensão do ponto maior. E olha como ficou, não ficou legal o acabamento nessa região aqui. Depois aqui eu já diminuí a tensão aqui pra 2. E olhem como já fica bem bonito esse zigue-zague aqui, ó, a partir desse ponto. Olha como o zigue-zague tá bonito desse lado e do outro também. Então, a gente tem avesso e direito aqui, bonitos. Daí, agora, pra vocês verem o que significa esse senhorzinho aqui, ó. Esse botão que é de largura. Aqui, eu ainda estava na minha largura número 5. Aqui, eu diminui pra 3. Olha como ficou. Então, vai do gosto de vocês na hora de passar esse acabamento, se vocês vão querer ele mais larguinho ou mais estreito. Por isso que esse é o botão de largura. O botão de comprimento é o que vai me fazer isso aqui, ó, fazer meu zigue-zague ficar mais afastado ou mais juntinho, como eu fiz aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, regulem aí a máquina de vocês e façam um acabamento bonito no interior das peças.